Olá, meus irmãos. Semana passada nós estudamos a respeito da ascensão de Jesus. E várias pessoas testemunharam isso. Inclusive o anjo falou que o Senhor Jesus um dia voltaria, assim como eles viram o Senhor subindo aos céus. O mais interessante é que os discípulos, com a morte de Jesus, eles tinham voltado para a sua vida normal. Eles achavam que tudo tinha acabado, vendo toda aquela tragédia da crucificação, todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação. Eles também ficaram com medo, de serem perseguidos e mortos de uma forma assim tão trágica. Então eles se espalharam. Depois de um tempinho, eles começaram a voltar à sua vida normal, já pegar suas redes, voltar a buscar. Mas quando viram o próprio Senhor Jesus ressuscitado e dando os seus conselhos finais a respeito deles pegar o evangelho e batizar as pessoas, e fazer discípulos, eles tomaram o ministério à frente. Eles começaram a pregar o evangelho com ânimo, porque uma coisa muito viva, uma coisa muito evidente tinha acontecido. O próprio Senhor Jesus ressuscitado, venceu a morte, uma coisa que nunca ninguém na história da humanidade tinha visto daquela própria forma, da pessoa ressuscitar a si mesma. E Pedro, ele vai fazer um discurso incrível, ele cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo agindo na vida dele. Ele vai fazer uma grande pregação, ele vai fazer um grande discurso. E olha, o interessante é que as pessoas que estavam ali naquela cidade eram pessoas que tinham visto tudo o que tinha acontecido, não se falavam de outra coisa a respeito da morte, da crucificação e da ressurreição. Ali estavam pessoas que tinham gritado Barrabás, em vez de gritar Jesus, na opção que o Pilatos deu de escolha de soltar um prisioneiro. Ali estavam pessoas que tinham ressuscitado quando os sepulcros abriram na morte de Jesus, quando ele entrega o Espírito, e tudo ficou em trevas, tudo ficou escuro, e houve terremoto. Então tinha pessoas que tinham ressuscitado, estavam ali também, tinham soldados, tinham fariseus, religiosos, gente de todo tipo. Pessoas que tinham, acredito que até tenham sido curadas pelo Senhor Jesus, pessoas que ouviram os seus sermões, os seus ensinamentos. Então estava todo mundo ali. Pedro, ele começa a fazer um discurso, e eu quero convidar você a ler comigo esse discurso, porque é muito curioso o que Pedro vai falar. E esse discurso ele vai converter 3.000 almas. Pedro vai dar uma aula de teologia de como pregar o evangelho. Isso está registrado em Atos, do capítulo 2, a partir do versículo 14. E olha que interessante, ali começa a história da igreja. Ali começa a nossa história. Porque até Jesus, o que imperava era a lei e os profetas. Agora começa a história de Jesus na questão do arrependimento. E Pedro ele vai começar a fazer esse trabalho incrível de conversão de pessoas realmente que tinham cometido erros na vida inteira, pessoas pecadoras como nós, E o modelo do cristianismo começa a ser desenhado e o Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, começa a agir. Recentemente, no capítulo 2, que é o capítulo anterior, o Espírito Santo ele aparece num recinto como línguas de fogo, como línguas repartidas, e ele se apresenta de forma magnífica, Então agora quem está com a igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco até hoje, Está acompanhando até a volta de Jesus. Ele vai estar ao lado da igreja fazendo esse trabalho de intercessão, de trabalhar junto, de ensinar, de mostrar. E olha que bacana esse discurso. Vamos ver comigo aqui? Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz assim. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que estáis, os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Olha que legal, Pedro, ele está dando uma lição de como pregar o evangelho. A primeira coisa que ele faz é chamar a atenção para si. Ele chega, ele se posiciona com autoridade, e ele fala, olha, presta atenção nas minhas palavras. E ele fala, esses homens não estão embriagados como vocês pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Ou seja, está muito cedo para essas pessoas estarem embriagadas. Porque como o Espírito Santo tinha batizado as pessoas, eles falavam com línguas estranhas, E as pessoas achavam que eles estavam bêbados. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
E farei aparecer prodígio em cima nos céus, em cima e em sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro, ele está colocando aqui uma profecia que todos eles conheciam, porque Joel era um profeta do Velho Testamento. E como ele estudava as Escrituras, essa profecia estava dizendo de uma forma clara que o Senhor Jesus, ele estava cumprindo através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que através dos seus milagres, através da sua manifestação, ele faria prodígios quanto à profecia, quanto à volta do Senhor, que vai ser um grande e glorioso dia. E também ele está falando sobre a salvação, o tempo aceitável do Senhor, onde todo aquele que invocar o nome será salvo. Então essa porta de salvação, ela está aberta agora. Olha o que diz o 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificasse e matastes pela mão dos injustos. Olha só, ele vai fazer uma menção de Jesus de uma forma muito interessante. Ele fala, ao Senhor Jesus, aprovado por Deus, com maravilhas, prodígios e sinais, que vocês conheceram, que esteve no meio de vós, e vocês bem sabem que é verdade, isso é um fato, vocês viram com os próprios olhos, foi entregue, né? E vós crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ou seja, vocês pegaram esse Jesus, aprovado em maravilhas, prodígios e sinais, um homem enviado por Deus, né? O próprio Deus se fazendo carne, estando no meio de vocês, o que vocês fizeram? Vocês mataram, crucificaram esse Senhor Jesus, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E Pedro começa a explicar, olha, a morte não podia segurar Jesus, porque como ele não tinha pecado, ele foi ressuscitado através do Pai. Então, o Espírito Santo ressuscita Jesus. E porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor que está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades. Essas palavras que Davi profetizou são as palavras do próprio Senhor Jesus. Ora, pois não deixará a minha alma no Hades, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então Pedro faz a menção do versículo escrito por Davi, que era uma profecia, e como Jesus ressuscita, né, do meio dos mortos, e isso era uma evidência, porque na ascensão mais de 120 pessoas viram o próprio Senhor Jesus subindo as nuvens. Então ele começa a falar, vocês mataram esse Senhor, vocês mataram esse Deus, e ele ressuscitou. E olha o versículo 29, varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, isso é fato, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então Pedro começa a falar, olha, Davi, que é o nosso patriarca, ele morreu, foi sepultado, e o túmulo dele está lá até hoje. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do seu fruto e dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro está falando que vocês conhecem bem Davi, que foi o nosso patriarca, está conosco até hoje, está lá enterrado, tem os seus ossos. Mas o Cristo, como foi dito lá atrás, ele seria ressuscitado.
e a sua alma não seria deixada no inferno, e nem a sua carne se iria decompor, né? Deus ressuscitou a esse Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Ó, versículo 32. Ninguém podia questionar esse fato. Olha o 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Olha só, Pedro está falando agora, esse Senhor Jesus, ele foi exaltado, foi recebido pelo Pai. É uma promessa do Espírito Santo. Derramou sobre vós agora e vocês estão vendo e estão ouvindo. Davi não subiu para os céus. Davi, ele mesmo diz. O próprio Davi disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pedro está falando, o Senhor Jesus recebeu essa palavra. Agora, senta aqui à minha direita, palavra do Pai, que agora nós vamos cuidar dos teus inimigos, nós vamos colocar debaixo dos seus pés. Você já imaginou esses camaradas que estavam ouvindo o discurso de Pedro, tendo participado da crucificação, as pessoas tendo participado daquele julgamento, aquele julgamento totalmente forjado, uma sequência de pessoas indo pelo impulso, querendo matar um justo que foi o Senhor Jesus. E agora Pedro está falando, ó, esse Cristo que vocês mataram, agora está à direita de Deus. E sabe que palavra que ele recebeu do Criador de todas as coisas? Agora senta aqui à minha direita, que nós vamos tratar dos inimigos, nós vamos colocar todos debaixo dos seus pés. Rapaz, essas pessoas na hora que ouviram essa palavra, eles ficaram apavorados, porque o que vai ser de nós agora? Nós vamos ter que suportar a dura mão da vingança de Deus. Olha só o versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E Pedro agora joga uma pedra em cima. Ele falou, agora saiba agora com certeza, todos vocês, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus o elevou e o fez Senhor de tudo e o fez Rei ungido. Cristo significa Rei ungido. Agora vai acontecer uma coisa incrível, né? Olha o versículo 37. Ouvindo isto, eles compungiram-se em seu coração. Ou seja, quando eles ouviram essa palavra, né, de que Pedro fala e era uma verdade, vocês mataram ele e crucificaram, e agora ele está à direita do Pai, e o Pai já deu a mensagem que vai colocar os inimigos debaixo dos pés, eles ficaram apavorados. O compungir o seu coração é uma palavra ainda até delicada para a situação que eles ficaram. Falaram, nós estamos perdidos agora. E eles fazem uma pergunta para Pedro, né? E olha só, eles perguntam para Pedro e para os demais apóstolos, o que nós vamos fazer então agora? Que faremos, varões irmãos? Olha só a frase de desespero. Nós matamos, julgamos, cuspimos na cara dele, colocamos uma coroa de espinho na cabeça dele, nós cravamos no madeiro, furamos com lança, nós chicoteamos com pedaços de chumbo e ossos de carneiro na ponta, arrancamos pedaços das costas dele, nós linchamos ele num julgamento totalmente forjado, humilhamos, cuspimos, provocamos, fizemos tanta coisa com ele, e agora ele é Senhor e vai descer aqui, vai acabar com tudo. O que nós vamos fazer? Olha o versículo 38. Isso aqui é maravilhoso. Aqui começa a obra restauração de Deus. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Você já imaginou você ser uma pessoa tão digna de sentença, de julgamento, por tanta maldade que você tenha feito, como essas pessoas que assim também fizeram? Pedro ele coloca duas coisas que vai acontecer. Arrependam,
sejam batizados em nome de Jesus, e o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então acontece duas coisas. A pessoa é perdoada os pecados e recebe o Espírito Santo maravilhoso de Deus. Que coisa incrível! Então, olha, o arrependimento e o batismo é importante. Muitas pessoas falam, o batismo, não sei se eu vou me batizar. É importante o batismo. Você está vendo que Pedro ele chega e fala duas coisas que devem ser feitas, de fato, quando uma pessoa reconhece que ela precisa de Deus. Arrependimento e batismo, correr para as águas. E olha só, o perdão dos pecados acontece e você recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Se você está me ouvindo e ainda não é batizado, entenda isso. É importante e é necessário. Olha o versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Está falando da gente aqui, Essa promessa diz respeito a vocês, os filhos de vocês e todos aqueles que ainda vão nascer, a geração que vão vir após vocês. Essa promessa nos alcança hoje como igreja. Olha que lindo. Há tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar, ou seja, através da pregação do Evangelho. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então começa a haver um trabalho, todo aquele projeto de Deus de tirar as pessoas do charco de lodo, essa palavra transformadora do Evangelho, no qual Pedro está anunciando, começa a acontecer. Começa a tirar pessoas das trevas e trazer para a luz. Olha só o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que pregação incrível! Você já imaginou 3.000 almas se entregarem a Jesus no mesmo momento, naquela mesma noite, e foram batizados, né? Essas pessoas foram batizadas em tanques, porque como elas foram batizadas na mesma noite, o rio era muito longe, eram quilômetros de distância, e eles não conseguiriam fazer aquela caminhada toda num tempo tão curto. Então, eles foram batizados em tanques, como nós fazemos nos nossos templos hoje, né? Que palavra bacana, que palavra maravilhosa. Então, você percebe que a igreja começou a agir ali, e Atos conta a história da igreja, qual nós estamos escrevendo até o dia de hoje. E o Espírito Santo, de uma forma tão maravilhosa, tão incrível, trabalhando junto quando o Evangelho é pregado, e o arrependimento acontece, e essa palavra, né? Do que os nossos filhos, a todos os que estão longe, que somos nós e tantos aqueles que nós pregarmos, vão se convertendo e se entregando, e esse projeto maravilhoso de Deus de restaurar todas as coisas está dando certo, acontece até o dia de hoje, e a igreja tem feito esse trabalho, né? E uma multidão enorme de pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, o livro de Apocalipse revela isso, pessoas salvas, pessoas que alcançaram essa graça através do arrependimento e do reconhecimento que o Senhor Jesus é o Rei ungido, é o Cristo que perdoa os nossos pecados, e nós somos selados pelo seu Espírito Santo, o Espírito Santo maravilhoso de Deus. Arrependimento é a chave, começa ali. Arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de atitude. E se você hoje estiver ouvindo essa mensagem e você ainda não teve esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, entenda que a porta da salvação, o convite, ainda está aberta, ainda está de pé. Não perca essa oportunidade, entregue a sua vida hoje mesmo para o Senhor Jesus e se batize o quanto antes. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Esse discurso de Pedro foi algo realmente incrível. Dá uma lida com mais detalhes, né? com mais tempo. Observe mais coisas que eu talvez não tenha lembrado aqui, talvez você tenha visto. Comente para mim aí na caixinha de comentários. Não deixe de dar o seu joinha, né? E que Deus te abençoe. Se cuide. Uma boa semana e até semana que vem para mais uma aula. Deus abençoe.